Você que está se juntando à CBN Juiz de Fora nesse momento, bom dia. Daremos prosseguimento nesta quinta-feira à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora, a série Eleições 2020, Voto e Cidadania, que o Grupo Solar de Comunicação cumpre mais um ano com todos os 11 candidatos à Prefeitura de Juiz de Fora. E nesse espaço aqui na CBN faremos então essa entrevista até meio-dia, como já iniciamos com outros candidatos. Essa entrevista ela vai ao ar ainda nesta quinta-feira nas redes sociais do Grupo Solar de Comunicação. E nesta quinta-feira o convidado é o candidato do PCdoB, Fernando Eleutério, a quem inicialmente agradeço a gentileza em participar conosco dessa entrevista, que também terá participação dos companheiros Renato Salles e Gabriel Borges, da Tribuna de Minas. Candidato, obrigado mais uma vez pela gentileza em participar dessa entrevista e perguntaria, como o início de nossa entrevista, qual os seus projetos, né, caso seja eleito prefeito de Juiz de Fora. Bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Renato, bom dia, Gabriel, bom dia a todos os ouvintes da CBN. PC, bom dia, grande PC, bom dia, Ivan, bom dia a todos da equipe. Eu começo o dia hoje, primeiramente, Renato, dizendo que hoje é dia do professor, né? Então, minhas homenagens a todos os professores pelo seu dia, e quero dizer que o professor é a profissão que forma todas as profissões, portanto, as nossas homenagens. Quer dizer que o professor é colocado nos programas de governo, nas TVs, mas na hora de cumprir com o professor, né, deixam a desejar. Inclusive são desrespeitados por autoridades, né? Então, hoje é um dia importante. E dia 8 é o dia do médico, que eu também aproveito esse início de entrevista para homenagear todos os profissionais médicos, né, que hoje tem uma função, sempre teve, né, mas muito mais agora, com essa pandemia que nós vivemos. Então, eu quero render minhas homenagens a todos os profissionais médicos e aproveito para render também a todos os profissionais da área de saúde, que estão aí à frente na luta, na defesa da vida. Primeiro, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui nesse espaço, agradecer o espaço e dizer que nós temos bons projetos e muitos projetos para a nossa cidade de Juiz de Fora. Estamos preparados para governar Juiz de Fora. Juiz de Fora hoje é uma cidade que está sem rumo. Portanto, nosso programa de governo tem o lema, um novo caminho para Juiz de Fora. Juiz de Fora que já foi Manchester Mineira, que já teve rumo, e hoje está uma cidade sem rumo. Uma cidade hoje que eu posso dizer que deixa de cumprir, por exemplo, a lei do Estatuto da Cidade. Você observa, por exemplo, sendo erguidos empreendimentos na nossa cidade, inclusive na minha região, que eu sou da região da Cidade Alta, sabendo que hoje na cidade você pode erguer um empreendimento com menos de 1.200 unidades, podendo ser erguido sem contrapartida para o poder público, para o seu munícipe, e sem respeitar o estudo de impacto de vizinhança. Ou seja, nós temos hoje uma cidade desordenada. Precisamos, então, em primeira mão, pactuar com a nossa sociedade, com os empresários, conversar com a sociedade, né, dialogar com a sociedade, para que a gente dê rumo para essa cidade. Bom, primeiramente, bom dia, Ricardo, Gabriel, e ao nosso convidado desta quinta-feira, o candidato do PCdoB, Fernando Eleutério. Fernando, como você bem lembrou, hoje é dia do professor, e com essa citação sua, até inverti minha ordem de pauta aqui e queria começar por esse assunto. Você fez essa referência justa, então é justo que a gente discuta nesse início de entrevista a situação do professor da rede municipal. Hoje a gente tem uma rede municipal, Fernando, em que há um déficit muito grande com relação ao número de professores efetivos, né? Há uma maioria que são profissionais contratados e temporários, e a categoria defende a realização de um concurso público. A prefeitura, a atual gestão, até admitiu a necessidade desse concurso, chegou a sugerir uma revisão do plano de carreira para alongar a jornada dos futuros profissionais, e o projeto acabou parando na Câmara por conta da pandemia, que atrasou várias discussões de interesse da cidade.
Feito essa breve explanação, Fernando, eu te pergunto como o projeto do PCdoB pretende equacionar esse problema do grande número de professores contratados, se há a intenção de fazer um concurso público para a área de educação e para o magistério municipal, é claro, e também se há, como você analisa essa proposta colocada pela atual prefeitura de rever o plano de carreira. Esse é o único caminho para se fazer um concurso público? Veja bem, primeiro, essa questão das contratações, em torno aí de 2.600 professores, nós precisamos, sim, sem dúvida nenhuma, nós defendemos, nosso partido, nosso programa de governo, está escrito no nosso programa de governo, a abertura de um concurso geral para professores. Então, não podemos admitir você ter todo ano, você contratar, através de contrato precário, 2.600 professores. Isso gera uma descontinuidade imensa no trabalho do professor na rede municipal. Portanto, isso para nós nós temos isso como um ponto importante. E a questão do plano de carreira que foi colocado, que está sendo, voltará em discussão, eu acho que nós temos que dialogar muito com o sindicato. Nós precisamos dialogar com os profissionais da educação. E eles precisam fazer parte dessa discussão. Nós não podemos, de maneira nenhuma, admitir que tenhamos perda de direitos. Nós precisamos defender os direitos dos profissionais da educação. Jamais vamos admitir perda de direitos. Para nós, a educação ela é fundamental para tudo no município. Aliás, está no nosso programa de governo, por exemplo, a escola, né? A escola de formação para a família e para a vida. No nosso programa de governo está escrito, por exemplo, que nós precisamos desenvolver, através da escola, a escola ser um local de defesa dos direitos, de recepcionar as famílias. Então, o nosso entendimento até é que um trecho que você fala uma escola aberta, né? Isso uma seria escola abrir aberta, a escola para a exatamente. comunidade, para que esse espaço, esse aparelho público também possa retornar, além da questão da educação, retornar de forma social também para a população? Seria exatamente. Da mesma forma que eu já aproveito para dizer, como nós pensamos na saúde, a UBS como porta de entrada e saída com o problema resolvido, nós entendemos também que uma escola precisa ser uma escola aberta, onde as pessoas, as famílias possam ter ali como um instrumento público para suprir, inclusive, busca de conhecimento, cursos, uma escola aberta realmente para a sociedade. Está no nosso programa de governo. Candidato, bom dia. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui na tribuna na Rádio CBN. Bom dia também, Renato e Ricardo. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes aqui da Rádio CBN. Ainda na questão da educação, candidato, para aproveitar aqui o gancho dado pelo senhor e pelo Renato também, o senhor tem algumas propostas aqui no seu plano de governo que me chamaram a atenção, sendo que eu destaco 3 delas. A primeira é garantir a todos os professores da educação, a todos os funcionários da rede de educação municipal, uma formação de nível superior, sendo que para os profissionais da educação básica, especificamente, há uma proposta até um tanto quanto ousada de que 50% desses profissionais têm um nível de pós-graduação até 2023. E, além disso, o senhor também promete cumprir o pagamento do piso salarial dessa categoria. Eu gostaria de saber do senhor como viabilizar essas propostas, por exemplo, como financiá-las diante de um momento complicado pelo qual o município passa. Primeiro, sem dúvida nenhuma, nosso governo é totalmente espelhado no nosso governador Flávio Dino, né, que é o governador do Maranhão. E nós sabemos a prefeitura, como enfrentaremos a prefeitura ano que vem, mas nós sabemos também que nós precisamos ter o diálogo com os setores, para que a gente possa otimizar recursos, né? Eu disse e sempre tenho dito, nós precisamos fazer mais com menos. Eficiência na máquina pública, fazer mais com menos. E sim, aí a gente poder realmente atender esses programas que, para nós, sem dúvida nenhuma, são de suma importância para a gente mudar essa visão, melhorar, né, os serviços. Então, é dessa forma que nós vamos buscar ter uma gestão eficiente,
para que a gente possa cumprir programas como esse. Então, só para ficar claro, seria uma espécie de realocação de recursos nessas áreas especificamente, recursos que já existem só para aplicá-los de uma maneira mais eficiente. Sem dúvida nenhuma. A educação para nós é questão de prioridade. Tem 2 setores que para nós é fundamental. Por exemplo, saúde e educação é fundamental. Então, o governo precisa ter prioridades. Nós sabemos que a prefeitura não tem recurso para tudo. E nem se nós sairmos por aí com o pires na mão, não é o caso que eu vou falar sobre isso, de sair, eu acho que nós precisamos ter criatividade. Tá? No momento de crise, se usa do diálogo com a sociedade, com os empresários, com o pequeno e médio comerciante, é um foco também no nosso programa de governo. E com a criatividade, nós vamos sim conseguir superar essa crise, que é uma crise que não é só da pandemia, foi agravada com a pandemia, né? Mas é uma crise que já existia no nosso município e que precisa ser superada, com otimização de recursos, com a alocação de recursos naquilo que realmente o cidadão precisa. E o nosso foco, né, voltando na questão, nosso foco é você, cidadão. É você que paga o imposto. Então, nós temos que priorizar, sim, né, para programas que são importantes, para que a gente tenha uma educação de qualidade para todos e todas. Tendo em vista que hoje, com a pandemia, com as dificuldades, o cidadão está deixando a escola privada, o cidadão está deixando o plano de saúde e vindo para o nosso sistema público de educação, vindo para o nosso sistema único de saúde. Portanto, nós temos que preparar, sim, e fazer um diálogo com a sociedade. Nós precisamos dialogar muito. Em todo momento, nosso programa fala do diálogo com a sociedade para superar grandes gargalos e grandes dificuldades que nós teremos a partir do ano que vem, principalmente a partir do ano que vem, pós-pandemia. Como você vê, Fernando, ainda na educação, a questão da retomada das aulas presenciais na rede municipal? As aulas estão paradas por conta da pandemia desde o final de março, salvo engano, então já são mais de 6 meses. Você acha que nesse momento já há condições de estabelecer um cronograma para essa retomada? Você acredita que chegando à prefeitura poderia retomar já no início do ano? Ou essa pandemia pode... Você é uma pessoa que conhece a área de saúde, foi assessor técnico no Ministério da Saúde. Você acha que com essa pandemia não dá para a gente fazer um planejamento tão a curto prazo? Nesse momento, o que você defenderia para a retomada das aulas da rede municipal e também qual seria o planejamento caso isso não seja possível? Primeiramente, nós precisamos, Ricardo, resolver um problema que aconteceu, vem acontecendo, que foi em parte superado pela iniciativa privada, que é uma exclusão digital muito grande que tem no caso do serviço do ensino público, né? Então, assim, nós temos uma dificuldade muito grande, os alunos que não têm acesso à internet, a dificuldade até do profissional professor, que tem a dificuldade de elaborar os programas de aulas. Então, assim, nós precisamos primeiro superar isso. Primeiro ponto, nós precisamos, inclusive, utilizar das plataformas sem ônus, gratuitas. Nós precisamos primeiro resolver isso. E, a partir daí, nós precisamos de ter o protocolo da OMS. Nós não podemos, de maneira nenhuma, voltar a atividades presenciais sem termos a segurança dos órgãos, né, no caso a OMS e o Ministério da Saúde, que possa dar segurança para que possamos voltar com atividades presenciais nas escolas. E, a partir daí, voltar exatamente numa modalidade, preparando os profissionais. Nós precisamos preparar os profissionais para essa nova era, né, digital, né? Eu vejo que tem professores que não têm condições hoje de elaborar, a dificuldade com a tecnologia. Isso precisa, o poder público precisa de ajudar nisso. Independentemente da pandemia, para que a gente né, volte Fernando? Também, se voltarmos aí, no caso, na segunda pergunta sua, voltando, né, de forma gradual, possa voltar também com a utilização da tecnologia. Acho que é independentemente da pandemia. Eu acho que esse avanço que a gente tem na educação, do uso de conciliar a tecnologia com a aula presencial, isso vem para ficar. As crises tendem a acelerar processos. Isso vem para ficar. Então, é nesse sentido que você defende essa aprimoração da rede e adequação a esse sistema. É exatamente isso? É exatamente isso. Eu acho que a iniciativa privada, a escola privada já se adequou muito rapidamente, né?
Mas a questão pública precisa, sim, avançar nessa questão. Primeiro, resolver a questão da exclusão digital, né, principalmente dos alunos da periferia, que são, na realidade, quem mais sofrem com isso, né? Não tem acesso a um telefone, a uma internet de qualidade, não tem acesso, né, aos meios, né, para que possa ter uma aula online. Então, primeiro superar isso. E, a partir daí, sim, conjuntamente, nós podemos, então, ter essa era, que é a era da tecnologia também no serviço público. Você citou o governador Flávio Dino, do seu partido, do PCdoB, para justificar um projeto que ele desenvolve lá e trazer para cá na área de educação. De fato, é um projeto que tem sido muito elogiado do ponto de vista da área educacional, que é o foco que ele trouxe para lá. Mas vamos traçar algumas diferenças desse trabalho. Primeiro que ele é um governador e como um governador, ele trata do ensino médio. Você trabalharia o ensino fundamental, que é a responsabilidade dos municípios. Além disso, ele pegou o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, e transformou o fundo, os 100% da destinação para pagamento de servidores, quando você tem essa divisão de 60% para pagamento e 40% para custeio e manutenção. Ele destinou 100% para pagamento. Como é que você faria essa fórmula no município, que tem como grande deficiência na educação os equipamentos para o próprio professor, para a comunidade escolar, as próprias escolas que precisam de custeio, de manutenção, e a própria merenda escolar, que ainda é alvo de crítica no município, sempre foi, né? Nos últimos anos um pouco mais. Mas como é que você vai fazer isso se transformar numa melhora de salário e, ao mesmo tempo, você ter um prejuízo, que seria a manutenção do equipamento? Ricardo, nós tivemos aí, primeiro, uma questão de prioridade, né? Que eu já disse, nós temos que ter prioridade. Não dá para se fazer tudo. E, no nosso caso, o nosso foco, sem dúvida nenhuma, educação e saúde para nós é importantíssimo. Então, e a outra questão é você pegar, por exemplo, nós tivemos agora um aumento significativo no Fundeb, aqui, para Juiz de Fora. Então, isso precisa ser, assim, otimizados os recursos, para que, e aí volto a dizer, fazer mais com menos. Otimização dos recursos, parcerias. O poder público precisa de discutir com a iniciativa privada, né? Eu estava dizendo dos empreendimentos, né? Que é uma coisa que rebate, inclusive, na questão do planejamento. Quando você coloca, por exemplo, 3.600 pessoas num bairro. Então, a iniciativa privada precisa dar sua contrapartida. Quando você não faz um estudo de impacto de vizinhança que rebate sobre a escola, você está realmente prejudicando a população. E no nosso governo isso será discutido. Nós não vamos permitir, por exemplo, que faça um empreendimento sem ser discutido com o poder público. E a sua contrapartida. A sua contrapartida, por exemplo, seria melhorar as escolas. Eu tenho um exemplo da minha região, que hoje tem empreendimentos com 900 unidades colocadas ali. Ali que não tem uma escola que vai absorver, ali que não tem equipamentos de saúde que vai absorver. Aí entra, então, a minha resposta sobre de onde e como fazer. Eu acho que sim, parcerias e dialogando com o comércio local, e aí também a nossa questão de valorização do comércio local, para que ali possa, sim, investir. Aliás, eu estava dando uma lida aqui, por exemplo, essa questão do crescimento, né, populacional, crescimento do PIB, né? A Holanda, por exemplo, está o contrário disso, não sei se você já viu olhar, que é o decrescimento. Qualidade de vida. Nós precisamos de qualidade de vida. E aí precisa das parcerias. Nós precisamos dos empresários para que possa nos ajudar nessas parcerias com as escolas. Mas como é que... Desculpa, só, Renato. Mas como é que você vai cobrar dos empresários nesse momento em que a economia está combalida por causa da pandemia e os empresários estão com dificuldade até muitos de se manterem, né? Como é que seria, só para a gente entender, nesse primeiro momento, essa ajuda quando você tem hoje um setor privado que carece de uma melhoria por causa dessa pandemia que está restringindo, inclusive, a atividade econômica? Algumas atividades, com certeza, sofreram muito mais do que outras, né? Inclusive, nós temos nosso programa de governo, organizar o setor médio, pequeno e médio, por exemplo. Nós podemos fazer
grupos de compras, por exemplo, né? A prefeitura não gastaria nada com essa iniciativa de organizar grupos de compras, reduzindo os custos, por exemplo. Então, seria uma forma da prefeitura não utilizar de recursos, mas organizar. No meu entender, a prefeitura e o prefeito precisa ser um líder. Gestor também, mas ele precisa, às vezes, ser mais líder do que gestor. Liderar iniciativas como essa, de juntar grupos, né? Os maiores não sofrem tanto. Eu estou dizendo aqui de empreendimentos que nós temos hoje na cidade, importantes, queremos dialogar com eles, com todos. Aliás, meu partido sempre faz isso, a gente dialoga com todos os setores, né? Com os empresários, com as instituições. Então, nós temos isso como um método. Então, a prefeitura poderá, sim, reunir grupos, fomentar, para que a gente possa, e aí nessa questão que se coloca, da dificuldade que nós enfrentamos, sabemos que os empresários também enfrentam, uns muito mais, esses pequenos e médios, precisa da prefeitura como organizador deles, para que a gente possa superar, e os que têm condições melhores, aí eu volto a dizer, os que têm condições melhores, que não sofreram tanto, né, neste momento, podendo sim dar uma contrapartida um pouco maior, para que a gente possa sim organizar os instrumentos nossos, as praças, as escolas, que precisa tanto desse equipamento para a gente superar essa fase que não vai ser fácil. Bom, depois de pegar esse atalho para falar em alusão ao dia do professor, Fernando, eu queria voltar um pouco ao meu cronograma inicial aqui. Pois não. Em geral, a gente tem começado as entrevistas falando da questão política dos projetos colocados para o eleitorado. Você acabou de falar que seu partido, o PCdoB, dialoga com vários setores, né? Mas, via de regra, nas últimas eleições, dialogava bastante com o PT, sendo sempre, aqui em Juiz de Fora, sempre candidato, integrando a coligação do PT na cidade, que nos últimos anos, nas últimas eleições, teve a deputada federal Margarida Salomão como candidata. O que aconteceu esse ano, Fernando, que o PCdoB resolveu dar um passo além, lançar uma candidatura própria? Há um entendimento corriqueiro em todo o processo eleitoral de que o fim das coligações nas eleições proporcionais incentivaram os partidos a lançar uma candidatura majoritária, até como ferramenta de puxar votos para sua chapa de vereadores. Foi isso que levou o PCdoB a dar esse passo além? Ou, de fato, há um entendimento nacional do partido, estadual do partido, para tentar se colocar de uma forma mais assertiva suas propostas para a sociedade? Primeiro que da importância de termos candidatura, e aí é uma questão nacional de termos candidaturas nas maiores cidades do Brasil. E Juiz de Fora está entre uma das maiores cidades do Brasil. Então tem uma determinação do nosso Comitê Central. E daí a importância do nosso projeto, que realmente, nós precisamos de voltar para a Câmara. Então nós temos hoje uma chapa organizada, trabalhando muito para que a gente possa ter uma representação na Câmara, uma representação que faça a diferença. Eu acabo de dizer de problemas que nós temos hoje, de leis não sendo cumpridas, né, porque nós temos um legislativo hoje frágil. Então, precisamos de ter uma representação eficiente na Câmara Municipal. Segundo, o partido precisa também de preparar pessoas, quadros, e preparar, além de preparar, lançar quadros. Eu me sinto preparado para ser o prefeito, já tive uma trajetória na minha vida toda voltada para a sociedade, movimentos sociais, minha vida toda, 40 anos de vida nos movimentos sociais, me sinto preparado. Então o PCdoB entendeu. E, além do mais, nós precisávamos de ter uma candidatura. E a minha, então, mais simbólica, é um negro de periferia, né? Meu vice também, um negro de periferia, difere um pouco dos demais, né? Negro que, eu costumo dizer, eu não ouvi dizer, eu vivo o problema. Os demais não poderão dizer o mesmo. É uma candidatura que apresenta realmente esse perfil distinto das demais candidaturas, mas foi uma candidatura que foi um tanto quanto improvisada na reta final da pré-campanha, porque o partido tinha outro nome colocado como candidato a pré-candidato, no caso a prefeito, que é o advogado João Vitor Garcia, que inclusive foi secretário municipal nas últimas gestões do Tarcísio Delgado, e tentou disputar a prefeitura também, salvo engano, nas eleições de 2004, e ele era o pré-candidato do partido até bem recentemente, quando, por questões pessoais, até receio de se envolver num processo eleitoral em meio à pandemia, ele abriu mão da disputa e você foi alçado à condição de candidato. Queria que você falasse um pouco dessa
evolução da candidatura do PCdoB e também como o João Vitor continua participando desse projeto. Pois não. Primeiro, nossa candidatura já vinha sendo discutida, né? E aqui eu estou com o nosso, que nos acompanha, o doutor Ivan Schebre, né? Nós discutimos muito essa candidatura lá no ano passado, né? Então, já tinha essa possibilidade, a nossa direção nacional, a direção estadual, já tinha esse entendimento da minha candidatura. Com a vinda, então, do doutor João Vitor para o partido, né, ele muito próximo da gente, vínhamos discutindo há mais de 2 anos, mas ele veio já no final, já quase do prazo de filiação. Com a vinda dele, naturalmente, por ter sido experimentado, uma pessoa excelente, com uma capacidade intelectual imensa, tem nos ajudado muito. Então, naquele momento, eu abri mão para a candidatura do doutor João Vitor e o partido vinha, então, me preparando na impossibilidade de termos uma coligação com outro partido, eu, então, seria o vice dele. Então, na realidade, isso que ocorreu. Só foi eu sendo colocado, então, como candidato a prefeito, mas eu já estava sendo preparado para o partido, numa eventualidade de não termos coligação com outro partido, que tentamos até o final, eu seria, então, candidato a vice-prefeito. Com qual partido, candidato, o PCdoB tentou coligação? Nós fizemos diálogo com vários partidos. Mas o que entendimento, e aí também completando um pouco da resposta, o entendimento hoje, exatamente com o fim das coligações, os partidos precisam se apresentar. Precisam se apresentar, inclusive se preparando para a cláusula de barreira, né, que nós temos aí que ter uma votação de 3% em 2022. Então, é uma preparação também que os partidos precisam se lançarem. Então, não tinha, os partidos, né, menores tinham interesse também em se apresentar, né, como outros partidos que estão aí se apresentando muito bem. Candidato, o senhor destacou a necessidade de fazer vereadores do PCdoB, né? Uma das intenções de o PCdoB ter candidatura própria aqui em Juiz de Fora. Eu gostaria de saber como sustentar, como viabilizar essa possibilidade com um tempo pequeno de TV. Que o senhor tem, o PCdoB, o senhor tem apenas 19 segundos, né, nos blocos diários de 10 minutos em TV e rádio e 1 minuto e 23 segundos de inserções ao longo da grade de programação, né, de TV e rádio também. Vale citar, inclusive, a pesquisa feita pelo Ibope ontem, contratada pela TV Integração, que apontou a intenção de voto na sua candidatura de 1%. É reflexo também dessa disparidade na distribuição de tempo e recurso público para as campanhas? Eu não tenho dúvida, né? Nós temos candidaturas milionárias aí, candidaturas com, né, todo aparato, né? A nossa nós não temos uma pessoa na rua. O que nós temos é os amigos, e aí com muita garra, muita luta, visitando os bairros, visitando as feiras, e sendo muito boa a nossa campanha. Estou muito feliz com a campanha, estou muito satisfeito. Não tenho assim, tido nenhuma rejeição, está sendo muito boa, porque, diga-se de passagem, é bom dizer aqui, nós tivemos um candidato negro de periferia em Juiz de Fora, foi em 1988, do então Jorge Lima, né? A candidatura de negro de periferia. E nós estamos tendo, depois de 32 anos, nós estamos tendo, então, um candidato negro de periferia, que tem também seu vice, Ivan, o nosso camarada Wellington do Conselho, que também é um negro de periferia. Então, isso é um diferencial. Então, quando eu ando na rua, quando eu abordo as pessoas, isso tem realmente gerado uma reflexão muito interessante nas pessoas. Porque nós precisamos mostrar que nós também temos coragem, competência e podemos fazer mais.